Hoje conosco o Dr. Roger Moreira, que é diretor-geral do HDT. Dr. Roger, é um prazer recebê-lo aqui na TV. Prazer é meu, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Bom, vamos falar de um assunto muito sério. Dezembro é um mês que geralmente a gente discute mais sobre a questão do HIV. E a gente sabe que o HDT é referência até nacional na questão do tratamento de HIV. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desse mês tratar especificamente desse assunto. Pois não. É um mês que nós reservamos para estimular toda a comunidade a refletir sobre a importância não só de se tratar o paciente que tem AIDS, como se prevenir, né? A gente lança campanhas de prevenção para que não haja aumento do número de pacientes infectados com o vírus HIV. Doutor, como é que estão esses números hoje? São preocupantes, são alarmantes, há um crescimento geral, há um encolhimento? O que o senhor tem a dizer sobre números? Os números, eles não são alarmantes, obviamente, por não ser zero, é sempre preocupante, sim, né? Mas nós tivemos ontem o lançamento do boletim, né, da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás sobre os números do HIV/AIDS de 2019, e o que a gente verificou é que o número de pacientes diagnosticados com HIV, ele aumentou de 3 anos para cá porque passou a ser uma doença de notificação compulsória, ou seja, detectado o vírus, ele tem que ser automaticamente notificado. Porém, o número de pacientes que desenvolveram AIDS, quer dizer, pacientes HIV positivo que desenvolveram AIDS, diminuiu, o que é muito bom. Inclusive, Goiás hoje está bem situado nesse cenário. Foi um dos estados que mais conseguiu diminuir os casos de AIDS. Isso acaba sendo bom para a gente. Bom, quando a gente fala no tratamento, a gente sabe que há um efeito colateral muito forte em razão dos coquetéis, dos remédios. Tem havido melhora nesses medicamentos, doutor? Uma pergunta muito interessante. Os medicamentos, eles têm melhorado, têm proporcionado uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Hoje em dia a gente pode ousar dizer que os pacientes hoje HIV positivos que fazem o uso correto da medicação praticamente têm uma vida normal. Infelizmente, esse avanço da melhoria dos remédios, das medicações, ele pode ser acompanhado por uma toxicidade maior. Por exemplo, os rins, o fígado, eles podem sofrer uma toxicação um pouco maior. Por isso que é importante que todo paciente HIV positivo em tratamento fique sempre em acompanhamento com o seu médico, né? É importante ele ter retornos regulares, por isso que a gente usa muito o termo adesão. O paciente precisa estar aderido ao tratamento. E estar aderido ao tratamento significa retornos periódicos, exames periódicos, para que se aparecer alguma toxicidade, seja em algum outro órgão, ela possa ser enfrentada de imediato. Doutor Roger, eu gostaria de tocar num assunto também que é muito importante, que é em relação ao preconceito com a doença. Ainda é muito forte. A gente sabe que hoje vivemos numa sociedade mais moderna, digitalizada, mas eu sinto que ainda há um tabu muito grande, um preconceito muito grande com relação ao HIV. É o que o senhor também sente lá no dia a dia, trabalhando no hospital? Tiago, vai aqui uma opinião estritamente pessoal. Eu percebo isso. Eu, como ser humano, como médico, como gestor, percebo que ainda há um preconceito da sociedade com o paciente portador do vírus HIV. E como é que a gente pode mensurar esse preconceito? O número de pessoas que visitam o hospital é muito menor do que aqueles que visitam outros hospitais do estado de Goiás. Eu ouso dizer que o número de autoridades do estado de Goiás que visitam o HDT é muito menor. O político não quer ligar muito com... Eu posso afirmar que não. Eu posso afirmar que o número de políticos e membros da sociedade civil de forma geral que visitam o nosso hospital é muito menor. Inclusive, a gente faz um chamamento para todas aquelas pessoas da sociedade civil possam ir ao hospital, visitar nossos pacientes, acolher nossos pacientes. Eu acho que isso aí é uma demonstração de força e de que a sociedade acolhe e vê o portador do paciente com o vírus HIV como uma pessoa normal, e ele é uma pessoa normal. Doutor, um outro assunto que eu gostaria de tocar, falamos um pouco sobre a eficácia e a evolução do remédio,
Mas o Brasil é referência mundial, por exemplo, em vacinas. Sim. A qualidade das vacinas, o sistema vacinal que sempre foi tido como muito eficaz. Embora a gente tenha tido alguns problemas de uns tempos para cá. Mas em relação à qualidade dos coquetéis que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, é um medicamento de boa qualidade? É um medicamento de boa qualidade e o Brasil é referência mundial na profilaxia nos pacientes portadores do vírus do HIV. Né? Se a gente lembrar, fizer um histórico, à época que o hoje senador José Serra era ministro da Saúde, houve uma batalha muito grande de quebra de patentes de medicamentos antirretrovirais e isso fez com que o país se tornasse um dos líderes mundiais nessa vanguarda, né, nesse quesito de ter medicamentos eficazes no combate à AIDS. O Brasil hoje é uma das referências mundiais. Doutor, eu queria também tocar no assunto do preservativo. Eu estava lendo uma pesquisa ontem para a gente ter justamente essa conversa aqui, e eu vi que 75% das pessoas, especialmente os jovens, reconhece o preservativo como um meio eficaz de prevenção. Mas apenas 37% dizem usar, ou seja, acreditam no método, mas grande parte deles não usa. É muito importante essa conscientização ainda sobre a importância do preservativo. Né? Você usou a palavra-chave, o jovem. Né? É muito importante, isso é verdade. Isso significa que a pessoa sabe que aquele método pode prevenir a doença, só que ele acha que a doença não vai acometê-lo, que a chance dele contrair o vírus é muito pequena. E nós não podemos nunca saber com quem nós estamos nos relacionando, se a pessoa tem ou não. Né? Não tem carimbo, né? Não tem carimbo, a não ser que você requisitasse um exame, um teste negativo de um parceiro, que não ocorre. É importante, e aqui eu faço um apelo para que essa discussão sobre a profilaxia da AIDS, o uso de preservativos, não ficasse restrito ao ambiente médico, mas fosse aberto a toda a sociedade. Tem que ser discutido na igreja, tem que ser discutido nas escolas, tem que ser discutido no âmbito familiar. Os pais têm que conversar com os filhos. Né? Principalmente o jovem que entra na idade da atividade sexual, ele tem que ser muito bem orientado para que ele possa ter uma vida longa, uma vida prazerosa, sem contrair o vírus da AIDS. Doutor, a gente falou sobre a questão do jovem, mas eu vi que números que assustam também é o número de idosos portadores do vírus HIV. É realmente um número preocupante? É um número que preocupa, porque não era algo que aparecia nas estatísticas. O que a gente pode afirmar hoje é que não se vê mais tantos pacientes morrendo de AIDS como se via no passado. Acredita-se que hoje, desde o início da epidemia, na década de 80 até hoje, 32 milhões de pessoas tenham morrido de AIDS. Hoje se vê muito pouco pacientes morrendo de AIDS porque a profilaxia e a prevenção aumentou muito. E como é uma doença que acaba não aparecendo tanto na sociedade, ou seja, a morte por AIDS, como era no passado, muitas pessoas acabam se esquecendo da importância de se prevenir. E por isso que a gente acaba vendo aquela coisa, isso mata, não mata, então eu vou fazer, né? Como ocorre com algumas vacinas. Nós temos hoje, a paralisia infantil basicamente sumiu do nosso cenário, graças a Deus, só que algumas pessoas, por não ter convivido, não ver mais casos de paralisia infantil, acabam não levando seus filhos para fazer a vacinação. O próprio sarampo que retornou Sarampo, agora, a mesma coisa. Doutor, em relação à transmissibilidade, tem alguns mitos, eu não sei se são mitos ou se é verdade, é bom o senhor esclarecer para a gente aqui. Tem gente que fala que só se transmite do homem para a mulher ou de homem para homem numa relação homossexual. Por exemplo, a mulher infectada não transmite para o homem numa relação sexual. Então, há também esse poder de transmissibilidade. Essa transmissão, sim. E lembrar que não é só no ato sexual, né? A gente pode transmitir, por exemplo, os pacientes que fazem uso de drogas por seringa, compartilhamento de seringas, né? Então a gente tem todo um outro cenário que tem que ser verificado, né? Evitar compartilhamento de seringas para aquelas pessoas que são viciadas, né, em drogas injetáveis, e há sim essa transmissão. Então toda a relação sexual tem que ser feita de forma com preservativos. Doutor Roger Moreira, eu gostaria que o senhor falasse aí ao nosso telespectador para a gente encerrar com uma dica do senhor, um conselho ao senhor, aos milhares de amigos e amigas que estão nos acompanhando agora, sobre a importância da prevenção, a importância do cuidado e de levar a sério essa doença que
infelizmente, tem números tão altos no nosso país ainda. Bom, eu gostaria de, primeiro, solicitar, né, pedir que toda a população se sensibilizasse para a importância da prevenção do HIV, da prevenção da AIDS. É importante que as pessoas façam teste. É um teste simples, é um teste rápido, de resultado rápido e que, caso seja positivo, há a possibilidade, existe, o serviço público permite que você inicie o tratamento imediatamente. Então a gente tem que enfrentar essa doença, a gente tem que enfrentar, né? E pedir para a população, para todos aqueles que conhecem pacientes portadores do vírus HIV, conhecem pacientes portadores de AIDS, que acolham essas pessoas, né? São pessoas normais, pessoas que têm uma doença como uma outra qualquer, como hipertensão, como diabetes, como hipotiroidismo, né? Que o paciente HIV positivo e que o paciente com AIDS seja acolhido cada vez mais na nossa sociedade. Doutor, o HDT durante esse mês vai ter algum tipo de programação especial para remeter a esse tema tão importante? Nós tivemos ontem, né, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate à AIDS, onde foram feitas várias ações nesse sentido, mas o nosso hospital ele é um hospital cuja emergência é porta aberta para todos os casos de exposição sexual. 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ou seja, qualquer pessoa que teve uma relação sexual desprotegida ou tem alguma queixa nesse sentido, ele procura o nosso pronto-socorro, a gente faz o teste na hora. Roger Moreira, diretor-geral do HDT, falando conosco aqui na TV Alego. Doutor, muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado.